O que Deus está falando conosco hoje é de uma aliança, irmãos. É isso que o meu coração está pedindo para vocês nesses dias. Não se satisfaça apenas com uma promessa, irmãos. Tem algo muito maior do que um chamado, tem algo muito maior do que uma promessa, que é uma aliança, que é um pacto com Deus, irmãos. A aliança com Deus é muito maior do que uma promessa. Muito maior. Nós vamos ler até o versículo 18. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tem me dado filhos, ou sementes, depende de alguma tradução, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a tua palavra, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se é que pode contar. E disse: o Senhor está dizendo, assim será a tua semente. E creu no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Disse mais, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdar-te, ou por herança. Disse ele: Senhor Jeová, mas como sabereis que hei de herdar? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte de... Irmãos, preste atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é tão rico. Às vezes a gente vai lendo, a gente vai passando por cima. E trouxe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam, as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servi-lo-á e afligi-la 400 anos. Deus já está falando lá na frente, dos 430 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda, depois que eles saíram do deserto, depois que eles saíram do Egito rumo a Canaã. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a minha
da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. É aqui que eu vou falar. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Versículo 18, deixei para mim. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança, um concerto com Abraão. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, e talvez eu vou voltar um pouquinho mais atrás, mas fato é que eu tenho percebido que nesses dias o Senhor está colocando a gente em alguns lugares que a gente já passou. E um dia desse eu perguntei para o Senhor, às vezes ele nos leva a lugares onde a gente foi massacrado, e eu não consegui entender o propósito disso. Eu sempre fui contra dessa mensagem antibíblica que eu ouvi durante alguns anos dentro das igrejas, onde Deus vai colocar alguém lá em cima e vai deixar outro lá embaixo, eu tenho que estar embaixo, eu tenho que ver aquele que está. Irmãos, eu sempre fui contra esse tipo de mensagem. Eu sempre firmei uma base e sei que a Bíblia e toda a nossa mensagem ela tem que ser cristocêntrica. E eu aprendi em Deus que a minha luta não é contra a carne e sangue. Eu entendi que a nossa luta não é contra aqueles que nos feriram, não é contra aquelas pessoas que te magoaram, não é nada disso. Deus permite que essas coisas aconteçam, e por incrível que pareça, às vezes algumas pessoas serão ferramentas para isso. Algumas pessoas serão usadas, ou Deus vai permitir que algumas pessoas sejam usadas para isso. Mas isso não é para exaltar o nosso coração quando a gente prevalecer e Deus colocar a gente no patamar mais alto. Isso não é para deixar o nosso ego, o nosso orgulho lá em cima, ao ponto da gente achar que Deus colocou a gente lá em cima e deixou pessoas lá embaixo, e que as pessoas que estão lá embaixo nunca chegarão. Não. A visão do Evangelho não é essa. A visão cristocêntrica, a visão bíblica, não é que Deus vai colocar você lá em cima e vai deixar alguém aqui embaixo. Porque, biblicamente falando, essa é uma visão de Satanás. A visão de Satanás sempre foi permanecer as pessoas lá embaixo. E às vezes ele coloca alguém lá em cima, mas quando ele coloca alguém lá em cima é exatamente para lançá-lo lá embaixo. A Bíblia diz que ele colocou Jesus no mais alto pináculo. Você lembra disso? Então eu aprendi isso com o Espírito Santo, que nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Como nem todo mundo que está lá embaixo foi o diabo que colocou. Mas eu tenho entendido algumas coisas que Deus está fazendo nesses dias, e eu quero falar sobre isso para que o seu coração abra mão dessa visão, e você entenda que tudo que você passou, ou que alguém fez, ou que alguém foi usado por isso, foi uma ferramenta de Deus para forjar alguma coisa em nós. Foi alguém que Deus usou para moldar o nosso caráter. Irmãos, até Jesus precisou de um Judas para cumprir um propósito. E por incrível que pareça, todas as vezes que Deus Ele precisa executar um propósito, ou cumprir um propósito em nós, Ele precisa usar alguém. E o que fere o nosso coração é que são exatamente quem está perto. Porque alguém de longe não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas é uma forma de Deus moldar o nosso caráter, irmão. Isso não é para colocar alguém lá em cima e colocar alguém lá embaixo. Não.
Mas eu percebi que Deus tem feito a gente voltar em alguns lugares, a gente não entende. Alguns lugares onde a gente foi machucado ou ferido, mas Deus faz a gente voltar nesses lugares. Porque isso faz parte de um processo, irmãos, de algo que Deus moldou no nosso coração. E a única maneira de saber que o nosso coração está curado é quando a gente volta lá. E já não sentimos mais o que sentimos quando passamos por lá outrora. Já não externa o nosso coração sentimentos que outrora, quando saímos de lá, tínhamos. Ou seja, porque exatamente no tempo onde a gente passa, a gente sai muito ferido, muito magoado, muito machucado, muito angustiado. A gente não quer ver ninguém. E a gente fala, a gente nunca mais vai pisar aqui. Por incrível que pareça, irmãos, Deus vai fazer a gente pisar em alguns lugares onde a gente foi ferido. Porque isso faz parte do processo, de um projeto de Deus, para ver se o nosso coração está preparado para coisas maiores. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, diz que Jesus foi para o Getsemane. E lá foi o lugar que ele suou sangue. Lá foi o lugar que ele viu a cruz, os cravos. Lá foi o lugar que ele viu as chicotadas. Lá foi o lugar que ele viu tudo. Ao ponto de transpirar sangue. Embora a ciência diz que é raro, mas é possível. A Bíblia diz que ele suou sangue. Três coisas apenas podem acontecer durante esse processo, porque durante a pressão, a angústia que ele passou no Getsemane, porque o que ele estava vendo ali ia muito além, irmãos. Os olhos dele viram a cruz. Então, três coisas só podiam acontecer. A angústia foi tão grande, ao ponto de transpirar sangue. Ou ele poderia sofrer um derrame cerebral, a pressão do sangue correndo, as veias do cérebro se dilatam, derrame cerebral. Ou ele poderia ter sofrido um ataque cardíaco também, o coração bombeando todo aquele sangue, as veias não suportam a pressão, ela arrebenta. Mas como Jesus não poderia morrer nem de derrame cerebral, nem de ataque cardíaco, porque a cruz já estava preparada desde a eternidade, ele transpirou o sangue. Exatamente no Getsemane. Exatamente lá, irmãos. No Monte das Oliveiras. Um lugar de ser prensado, um lugar onde a prensa tira todo o óleo, ela espreme até o azeite sair. E ele passou por lá dias antes de ser crucificado. E a Bíblia diz que ele vai voltar lá, irmãos. A primeira vez que ele passou lá foi debaixo de pressão, Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Monte das Oliveiras, onde ele transpirou sangue. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, que depois do arrebatamento da igreja, depois da grande ceia que nós teremos lá em cima, assentados junto com Abraão, Isaac e Jacó, depois dos 7 anos de tribulação, quando começasse a batalha do Armagedon, que o povo de Israel estiver perdendo a batalha, a Bíblia diz que eles vão olhar para cima e eles vão ver. Eles vão ver. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que ele descerá sobre um cavalo branco, irmãos. E a Bíblia diz que os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. Deus vai fazer com que ele volte no mesmo lugar da pressão. A Bíblia diz que quando ele colocar os seus pés sobre os montes das oliveiras, o monte vai se abrir de um lado para o outro, dando passagem ao Oriente. A Bíblia diz que ali ele terá vitória sobre todos os inimigos de Israel, mas ele vai precisar voltar lá. Então Deus vai fazer com que a gente
pisar em solos que você nunca quis pisar. Às vezes você quer falar com quem você não fala há anos, mas sempre fala. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos. Aquele que foi ferido, aquele que foi moído, é o mesmo que vai voltar para salvar. Para salvar. Para resgatar. E não se assuste se pessoas que te feriram, por incrível que pareça, talvez nesses dias Deus vai usar você para resgatar. Aleluia. A tua maturidade tem que ser muito maior do que a que você tinha anos atrás. A tua espiritualidade tem que ser muito maior. Porque não é sobre a sua mágoa, é sobre a graça de Deus que nos alcançou, irmão. É sobre o amor de Deus que está sobre nós. Pastor, mas eu fui ferido, Jesus também foi ferido. Pastor, mas as pessoas que traíram, você também traiu ele, e ele vai voltar para te buscar, irmão. Nós também traímos Jesus inúmeras vezes, irmãos. E mesmo assim, ele vai vir com poder e grande glória. A forma de Deus trabalhar é diferente da nossa, irmão, porque o coração de Deus não é o nosso. Por isso que a nossa oração nesses dias é: Senhor, dá-nos um coração segundo o seu. O texto que nós lemos, no capítulo 15, é um dos textos bastante conhecido, porque é onde Deus firma um pacto com Abraão, ou Abrão. O texto está falando de Abrão. Eu vou falar de Abraão para ficar mais fácil aqui, exatamente pelos nossos costumes de falar, então eu não vou ficar falando Abrão. E eu já vou explicar isso para depois os críticos vão sair daqui falando que o pastor está falando errado. Mas Abraão, ele é um homem de muita referência, não somente para nós, mas a gente sabe que nos 3 maiores segmentos religiosos, Abraão é referência de fé, desde o islamismo, desde o judaísmo até o cristianismo. Abraão é a referência de fé. Pastor, do islamismo? Sim, do islamismo. Eles têm Abraão por pai. Abraão aparece na Bíblia no capítulo 11, igreja. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu preciso abrir o coração para falar sobre isso e a gente vai chegar onde Deus quer falar. Mas ele aparece no capítulo 11. E Deus vai falar com ele já no capítulo 12. Deus vai falar com Abraão sobre a sua promessa, mas Deus faz uma promessa, mas faz um pedido também. Aliás, Deus ele tem uma forma de mover em nós que às vezes a gente não consegue entender nem compreender. E no capítulo 12, onde Deus fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, eu li aquilo ali várias vezes, inúmeras vezes, nesses anos eu tenho lido, e às vezes passa desapercebido, mas eu percebi que Deus ali não fez uma promessa. Deus fez 7 promessas. E das 7 promessas Deus faz um pedido, irmão João. Capítulo 12, coloca ali para mim rapidinho. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 e 2 diz assim. Versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Deus pediu para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E aqui Deus faz 7 promessas para ele. 7, vamos ler? Deus fala para ele, capítulo 2, versículo 2: farei de ti uma promessa, e abençoar-te-ei, segunda promessa, engrandecerei o teu nome, terceira promessa, você será uma bênção, a quarta promessa, eu abençoarei quem te abençoar, é uma quinta promessa, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, é uma sexta promessa. E serão benditas todas as famílias da terra, é a 7 promessas. Deus faz 7 promessas a Abraão e apenas um pedido. Percebe-se que Deus fez um pedido e 7 promessas. E para nós, às
faz, irmãos, tem um propósito. A outra coisa que eu vejo no texto, olha aqui para mim, em nome de Jesus, é que Deus fez a promessa depois de chamá-lo. Deus não fez uma promessa e chamou ele, não. Deus chamou e fez a promessa. Primeiro Deus chamou, depois Deus fez a promessa. Porque senão ficaria muito fácil, porque a pessoa viria pela promessa e não pelo chamado. E é isso que nós estamos vendo nesses dias. Por que as pessoas estão frustradas? Elas não conseguem firmar em Deus. Por quê? Porque elas chegam na igreja, são iludidas por falsas promessas que não são de Deus. Aí elas não vêm por Deus, elas vêm pela promessa. Ou a falsa promessa. Então eu entendi, irmãos. Deus não tem chamado para quem tem promessa. Mas Ele faz uma promessa para quem não tem o seu chamado. Porque senão fica muito fácil. Deus faz uma promessa e você se entrega. Aí o seu coração não é sobre Ele, é sobre a promessa que Ele fez. Aí não faz sentido no reino espiritual. E essa é a frustração das pessoas. Elas estão mais atrás da promessa do que daquele que prometeu. Por que as pessoas estão decepcionadas? Porque o amor delas não é concernente a Deus, é concernente às coisas que Deus pode dar. Por que as pessoas estão frustradas? Porque elas não amam a Deus de verdade. Elas amam aquilo que Deus proporciona a elas. E quando Deus para de fazer, para ver se o teu coração realmente está dele ou não, aí você se revela, e o nosso coração se revela. Ou nós estamos por amor a Ele de verdade, não por aquilo que Ele está proporcionando, ou nós estamos exatamente por aquilo que Ele está proporcionando, não por Ele. Por isso que Deus falou para o diabo, Deus falou para Satanás, ou aliás, Satanás falou para Deus, Jó só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou assim, Jó não está comigo mediante as promessas. Ele já estava comigo antes das promessas. Não, o Senhor dá tudo para ele. Deus falou assim, então tira tudo. Tira tudo dele. Aí ele começa a tirar. No único dia os 10 filhos morreram. No único dia a sua mulher, louca, saiu fora do propósito. Porque a gente até entende porque uma mãe perdeu 10 filhos num dia só. Mas o diabo diz assim, ele vai deixar de te adorar porque ele não sabe o seu clamor, ele sabe o seu, mediante as promessas que o Senhor fez. Qual foi a resposta de Jó? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja. Então ele não estava mediante as coisas que Deus sabe. E é isso que eu tenho falado nesses 10 anos, gente. Se a gente quer alcançar um nível maior, uma coisa maior, nós não podemos estar aqui nesse culto, nos cultos de quarta, de sexta, na presença de Deus, por aquilo que Deus está fazendo por nós. A igreja não pode agir como uma falsa igreja. Nós estamos aqui por aquilo que Deus está fazendo por nós. Não. A igreja do Senhor tem que estar aqui por aquilo que Ele fez na cruz, igreja. Não é por aquilo que Ele está fazendo, é por aquilo que Ele já fez. Não é sobre promessa, é sobre Ele, irmão. Ele é muito maior do que qualquer promessa. Por isso que eu quero dizer para você, ainda que a figueira não floresça, irmãos, não haja fruto na vide, o produto não vira minta. Todavia nós alegraremos no Deus da nossa salvação. Nós não estamos aqui por aquilo que Ele está nos dando, irmãos. Nós estamos aqui por amor a Ele. Nós amamos o Senhor. Para nós, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Continua sendo Deus. Aleluia. As pessoas
que nesses anos que nós estamos vendo, depois de 2020, a igreja seria a maioria no Brasil, os evangélicos seriam a maioria, e é verdade, os crentes são a maioria no Brasil, os evangélicos já são a maioria no Brasil. Mas quem rotulou isso? Saiu até na revista Veja na época. E eles chamam a gente de evangélico. Mas os evangélicos estão frustrados dentro das igrejas, porque eles estão esperando, baseado apenas em promessas, em coisas que Deus vai dar, e não por amor de verdade. Mas nós não andamos segundo a revista Veja. Nós andamos segundo A. E a Bíblia não me chama de evangélico. A Bíblia me chama de filho de Deus. Não importa se os evangélicos são a maioria. O que os céus querem é que os filhos sejam a maioria. Os filhos. Os filhos sejam a maioria. Então Deus não tem um chamado, irmãos, para quem tem promessa. Mas Ele sempre vai fazer uma promessa para quem atende o seu chamado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos, consciente aqui, de pastor mesmo, que dá a vida pelas ovelhas, que ama essa igreja, que ama a vida de pessoas, que ama almas, irmãos, que ama vidas, que ama famílias. Você está aqui por amor a Deus, ou você só está iludido pelas coisas que Deus está te dando? É só uma pergunta, responda só para você. Porque ele está falando que chamou Abraão antes de fazer uma promessa. E as coisas não podem ser inversas no reino espiritual, porque nós estamos ouvindo promessas, depois nós já temos um chamado. Não. Primeiro veio o chamado, depois veio a promessa. A Bíblia diz que Jesus passou uma alfândega e chamou Mateus. Quando Mateus atende o chamado, ele faz a promessa. Ele chama Pedro, quando Pedro atende o chamado, ele faz a promessa. Deus não vai fazer nenhuma promessa até que você atenda o seu chamado. Deus não vai te iludir com palavras e com promessas até que você se posicione e entende que você tem um chamado de Deus, que Deus te chamou para fazer, que Deus te chamou para exercer o ministério. Ou você acha que você está aqui por um acaso? Eu caí na igreja evangélica, eu me converti por um acaso. Não. Deus está te chamando nesses dias e você não entendeu. E o chamado não é para receber promessas. O chamado não é para ficar recebendo. Eu vou te chamar para receber um mundo de promessas. Não. O chamado é para ser obediente. O chamado não é sobre promessa, o chamado é sobre obediência. Pastor, mas é muito pesado. Pesado o quê? Deus fez um pedido só e fez 7 promessas. Irmãos, 7 por 1. Talvez se Deus tivesse feito 7 pedidos e uma promessa, ainda mesmo assim nós deveríamos entender. Mas ainda seria para nós, por ser carne, seres humanos, a gente achar pesado. Mas Deus fez 7 promessas para um pedido. Você acha que é muito que Deus está te pedindo desses dias? Você acha que é muito? Você acha que é muito? Então olha tudo que Ele está fazendo por você nesses dias. Coloca na balança. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui para atender um chamado de Deus, igreja, em nome de Jesus. Você está aqui por um chamado de Deus. E quando Deus fazer todas as coisas, quando você ouvir essa voz e essas promessas começarem a se cumprir, quando tudo começar a dar certo, não abandone o seu chamado, igreja. É natural quando Deus faz, quando Deus dá, quando Deus abre a porta. É natural a gente abrir mão da nossa vocação, mas eu quero dizer para você, permaneça firme, irmãos. É um chamado de Deus. Então Ele primeiro chamou, depois Ele fez uma promessa. Primeiro Ele chamou,
Depois ele fez a promessa. Olha que coisa linda, capítulo 12, versículo 4, coloca aqui para mim. Que é o texto depois da promessa. A Bíblia diz que Abraão tinha quantos anos, igreja? Quantos anos? Ele tinha quantos anos? Eles estão com medo, né? Ele tinha 75 anos. Então, em um tempo em que muitos já estavam pensando em parar, Abraão estava começando a sua jornada de fé. Ele entendeu que nunca era tarde para começar algo novo em Deus. 75 anos vão se entregando a Deus. Porque a gente fica assim, mas já é tarde. Irmão, 75 anos ele está começando uma jornada de fé, irmão. Ele entendeu que nunca era tarde para começar uma vida nova em Deus, irmãos. Talvez seja isso que Deus está falando para a gente. A gente está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas a gente não conseguiu viver algo novo em Deus. E nunca é tarde até que haja posicionamento. Mas precisa ter um posicionamento, senão a gente vai viver essa vida que a gente está vivendo 10, 15, 20, 30 anos, a mesma vida. O mesmo estilo de vida, o mesmo estilo de igreja, o mesmo estilo de igreja, o mesmo estilo de casamento, o mesmo estilo de marido, o mesmo estilo de esposa. 75 anos, eu vou romper, vou fazer algo novo. Mas dessa idade. Uma meninada de 20, 18, 15, 30 anos, chega na igreja e parece que está morto. O cara com 75 anos aqui está indo para a guerra. O cara com 75 anos aqui está fazendo altar. Está indo para a oração, está ouvindo Deus falar. E a gente está cansado, a gente está exausto, a gente está ocupado demais. Eu quero dizer para você, nunca é tarde demais, irmãos, a gente precisa se posicionar. 75 anos. O cara está firme aqui, dizendo assim, eu vou começar a jornada de fé agora. E com 75 anos, irmãos, uma jornada de fé, ele se torna o pai da fé. Amigo de Deus, a Bíblia fala, amigo de Deus. 75 anos. E é isso que Deus vai ministrar em nós nesses dias, irmãos. Precisa haver um posicionamento de nós. A gente está deixando para amanhã. E a Bíblia está dizendo aqui que nunca é tarde, irmãos. Mas eu quero dizer para você que seja hoje o dia do teu posicionamento. Que seja hoje o dia que você para com essas meninices, essas criancices espiritual, essas coisas que já não cabem mais a você, irmão. Porque Deus quer levar você a um nível maior, a um lugar maior, a um nível de amigo de Deus. Amigo de Deus. 75 anos. Dentre 7 promessas, Deus fez apenas um pedido. Qual foi o pedido que Deus fez para Abraão aqui? Sair da sua terra e da sua. E esse é o problema, irmãos. Ele saiu da sua terra. Ele sai da sua terra. Mas Deus falou: sai da sua terra e da sua. Era para ele se desligar da sua parentela. Mas a Bíblia diz que ele decide levar, irmãos, um sobrinho chamado. Ele está dizendo assim: não, eu já saí da minha terra. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. Ele está sendo obediente pela metade, irmãos. Na nossa visão, ele está sendo obediente pela metade. E com Deus não tem obediência pela metade. Ou é obediência ou desobediência. Então não adianta você achar que você está obedecendo em parte, irmãos. Eu tenho um chamado, eu estou fazendo um pouco. Então você não está fazendo nada para Deus. Não existe para Deus obediência pela metade. Para Deus ou é tudo ou é nada. Para Deus é sim ou é não. Ele sai da sua terra, da sua parentela, mas ele leva a morte. Com a morte do seu irmão, o seu sobrinho ficou órfão. E olha que interessante isso aqui, presta atenção. Talvez isso quebre alguns conceitos do nosso coração, por quê?
replicar na vida de Ló o que realmente faltava na vida dele. Ele dizia assim: Ló está sem pai e eu não tenho filho. Ele tentou replicar na vida de Ló o que faltava na vida dele. E às vezes a gente tenta fazer isso na vida das pessoas, tenta replicar na vida delas exatamente o que está faltando para nós. Aí a gente fala assim: não, mas eu estou fazendo de coração. Não. Será porque não é uma falta sua? Não será uma falta sua? Ele pensou assim: bom, lá está órfão, eu não tenho filho, embora Deus já tinha feito uma promessa. Ele ficou esperando. Mas eu entendo aqui, irmãos, que o mundo espiritual é de princípios. Olha aqui para mim, isso aqui é forte. O mundo espiritual é de princípios. Diga comigo: princípios. Princípios. Mais forte: princípios. Princípios. E princípios é assim: se você quebra, ele te quebra. Isso é espiritual. Princípios é assim: se você quebra, ele te quebra. Se você quebrar, ele vai te quebrar. Deus falou para ele: não leva Ló, não leva parente, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa que eu vou cuidar de tudo. Só obedece. Irmãos, quando chega no capítulo 14, irmãos, começa a guerra. Porque a Bíblia diz que os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Ou os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. A quebra de um princípio quebrou Abraão, irmãos. Quebrou. Porque Deus falou para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela. Ele decidiu levar. Irmãos, obediência não pode ser pela metade, obediência tem que ser inteira, irmãos. Não dá para obedecer pela metade, é isso que está matando a vida dos crentes, porque eles acham que vir para a igreja no domingo já é o suficiente, não precisa de mais nada, já não precisa de renúncia, já não precisa de oração, já não precisa tratar bem a esposa, já não precisa tratar bem o marido, já não precisa honrar os filhos, já não precisa de mais nada, afinal de contas, eles estão bem. E o mundo espiritual, ele está envolto no completo. Completo. Então, quando eu quebro o princípio me quebra, irmãos. Então as pessoas chegam e me dizem assim: mas pastor, eu estou quebrado nesses dias. A primeira coisa que o meu coração faz assim: eu tenho quase certeza que quebrou o princípio. Se você quebrar ele te quebra. Será que a gente não feriu algum princípio nesses dias? Talvez o que nós estamos passando não seja nem concernente ao diabo, nem concernente às coisas espirituais. Será que não foi só uma quebra de princípio? Será que a gente fez o que Deus falou para a gente não fazer? Aí começa uma guerra. Aliás, no Gênesis 13, né? Começa a guerra dos pastores de Abraão com os pastores de Ló. Aí Deus fala assim: se separa. Eu já te falei para trás. Um vai para a campina, o outro permanece no deserto. Só que no capítulo 14, eu vou chegar no 15, segura aí, no capítulo 14, a Bíblia diz que 4 reis guerreiam contra 5 reis. Depois você lerá com calma. E os 4 reis vencem os 5 reis. E dentre os 5 reis que foram vencidos, venceram os 5 reis Sodoma, onde Ló estava. A notícia chegou a Abraão: seu sobrinho Ló está cativo. Os 4 reis venceram os 5 reis, inclusive o rei de Sodoma, eles estão cativos. A Bíblia diz que Abraão pegou 318. Não, aqui não é 318 pastores dessas campanhas que a gente vê por aí, não. A Bíblia diz que Abraão pegou 318 empregados, servos de casa, cozinheiros, aqueles que estavam ali no dia a dia. Não eram homens de guerra. Não era homem de guerra. Eu quero enfatizar, irmãos, que Abraão nunca foi um homem de guerra. A Bíblia diz que ele era um homem de altar. Mas a vida cristã é assim: mais cedo ou mais tarde, quem é do altar vai precisar entrar na guerra. Não tem jeito. A gente vai correndo até um tempo
falar nada não, mas vamos deixar para lá. Mas ele era um homem de altar, ele não era um homem de guerra, mas ele foi para a guerra. Com 318. E ele fez, irmãos, os 5 reis com 318 homens de altar, irmãos, que não são homens de guerra. Porque não é só sobre ser homens de guerra, é sobre ser homens de altar. Mas homens de altar, mais cedo ou mais tarde, tem que ir para a guerra também. Porque a gente acha que quem vai vencer Satanás é o Senhor dos Exércitos. E não é o Senhor dos Exércitos que vai vencer o diabo. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz não é o Senhor dos Exércitos, o Deus de guerra. É o Senhor da... Porque a maioria das nossas guerras a gente só consegue vencer em paz, irmãos. Em paz. Se você não tiver paz, você não vai vencer. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos, mas não é o Senhor dos Exércitos. Não é. E ele vence, irmãos, os 5 reis. E todos nós sabemos que quando ele vence os 5 reis, ele sai dali. No capítulo 14, a partir do verso 18, o rei de Sodoma chega e diz assim: vocês venceram a guerra? E era lei da guerra, quando você vencia uma guerra, você podia pegar todos os despojos, era natural. Você pegava todos os despojos, era normal, era lei de guerra. Venceu, toma ouro, toma prata, toma tudo. Leva embora. Ele falou assim: não, eu não quero nada. Nós vencemos, mas eu não quero nada. Eu abro mão de tudo isso aqui. E a Bíblia diz que quando ele sai dali abrindo mão de tudo, quem que ele encontrou, meu irmão? Melquisedeque, rei de Salém. Um sacerdócio sem genealogia, como disse o presidente Jefferson na quarta-feira. Ele encontra Melquisedeque e nós temos a primeira ceia na Bíblia, porque Melquisedeque chega para cultuar. E na primeira ceia bíblica, Melquisedeque ele chega com o pão, versículo 18, coloca aqui. Versículo 18, capítulo 3, capítulo 14, 18. Melquisedeque chega lá. Versículo 18. Ele chegou lá com pão e vinho. Primeira santa ceia da Bíblia está aqui. Eles vão cultuar. A gente sabe que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, mas eles estão entregando um culto. Quando Abraão, irmão Neto, percebeu que Melquisedeque estava entregando um culto e serviu uma santa ceia com pão e vinho, ele falou assim: eu também estou nesse culto, eu não vou dar nada. E ele colocou no seu coração assim, a Bíblia diz que no meio desse culto ele decidiu dar algo, porque ele entendeu que o culto não era só sobre receber, era sobre... Abraão teve a espiritualidade de entender que o culto não era sobre só receber, era sobre... Quando é que você vai perceber isso? Nós não viemos no culto de domingo apenas para receber, nós também viemos para entregar algo para Deus, irmãos. Nós viemos para entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oração. Culto não é sobre só receber. Abraão entendeu isso. A Bíblia diz que ele entregou o dízimo a Melquisedeque, entregou tudo. Não era sobre dinheiro. Capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, que coisa? Eu gosto da Bíblia que ela dá esses detalhes e ela vem com as suas histórias e ela vai explicando, ela por si só se explica. Depois de quê? Depois de tudo isso que eu te falei. Depois que Abraão ouviu a Deus, depois que Abraão desobedeceu a Deus, depois que Deus fez a promessa, depois que Abraão venceu, está aqui. Depois dessas coisas, o Senhor apareceu a ele dizendo assim: não temas. Eu sou o teu grandíssimo. Irmãos, eu gosto da forma
A Bíblia está dizendo que ele está com 85 anos. E com 85 anos ele já sabe que não suporta mais guerras como suportou nos dias passados. Aí ele está com medo, Deus fala assim, não temos. Ele está dizendo que o Senhor, eu não suporto mais uma guerra da terra. Deus falou para ele, não temos. Porque algumas coisas que nós suportamos há alguns anos, talvez a gente já não suporte mais. Mas Deus falou para ele, não, eu sou o teu. E eu gosto da forma com que Deus se apresenta a ele como escudo, e embora escudo é uma arma de defesa, mas todas as vezes que o escudo vai para a guerra, o escudo fica atrás ou fica na frente? Fica na? Então Deus está dizendo assim, eu sou o teu, eu estou na sua, Deus está na frente de todas as coisas. Deus está na frente de tudo, a gente precisa aprender a descansar. Não só isso, olha o que Deus falou para ele também, eu sou o teu grandíssimo ou seja, a tua recompensa. Agora, por que Deus está apresentando para ele diante disso? Lembra no capítulo anterior? Ele abriu mão de todos os despojos terrenos, ele abriu mão de toda a herança que ele venceu a guerra, ele abriu mão de todas as coisas materiais. Quando ele abre mão das coisas materiais, Deus está dizendo assim, eu serei a tua recompensa. Aleluia. Eu serei o teu galardão. Se o coração dele estivesse nas coisas terrenas, nas coisas materiais, Deus nunca seria o galardão dele. Deus se apresentou como galardão dele por quê? Porque Deus viu que ele abriu mão, e Deus entendeu que o coração dele não estava naquelas coisas. Deus viu que o coração dele estava além disso. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. Onde está o teu coração nesses dias? Aonde estiver o nosso coração será a forma que Deus vai manifestar. Quando Abraão abre mão das coisas de baixo, o Senhor se apresenta com as coisas de cima. Aleluia. Quando ele não quer nada do rei de Sodoma, ele alcança coisas do rei. Aleluia. Eu sou o teu grandioso, Abraão, eu serei a tua recompensa a partir de hoje. Eu quero dizer isso aqui para vocês, irmãos. A gente está trabalhando, e eu sei que você está correndo, eu sei que você está buscando as coisas daqui de baixo, eu sei que você quer dar uma vida melhor para a sua casa, para os seus filhos, mas não se esqueça, irmãos, o Senhor precisa ser o seu galardão. Deus precisa ser o seu grandíssimo galardão. Se não serão apenas demais coisas, se não serão apenas coisas que não fazem sentido, se não serão coisas que não fazem sentido nenhum. Eu sou o teu grandioso. Não negocie a promessa. Ele abriu mão de tudo que estava lá em Sodoma para receber algo de Deus. Algo de Deus. Essa busca de trabalhar, não ter tempo para nada. Irmão, isso é negociar a promessa de Deus para nós. Deus não quer que a gente trabalhe. Tem que trabalhar, o homem tem que viver do seu suor. Mas nenhum sucesso, eu vou falar sobre isso no culto de carro essa semana. Nenhum sucesso, irmão, é comparado ao fracasso de uma família. Nenhum. Trabalha, fica ausente dentro de casa, trabalha, não tem tempo, filhos, trabalha, não tem tempo para a esposa, trabalha, não tem tempo para o marido, trabalha, não tem tempo para a nossa casa. Estamos fora do propósito de Deus, estamos ganhando as demais coisas e perdendo a nossa herança do Senhor. A nossa herança. Não, pastor, os meus filhos estão bem porque eles têm tudo que eles querem. Talvez eles não tenham você. Talvez. E é isso que Deus está ministrando em nós nesses dias, irmãos. O não negociar a promessa. E o capítulo 15, versículo 18. Diz
naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, com o ser. Devido ao posicionamento de Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Pastor, mas Deus não tinha uma aliança com Abraão? Me mostra aqui na Bíblia que Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus o chamou e fez uma promessa. Mas Deus não tinha? O que eu entendi? O que eu entendo? Que nem todo mundo que tem uma promessa tem uma aliança. Nem todo mundo. Deus vai fazer aliança com ele, um concerto com ele aqui, ó, depois de toda a promessa. Devido ao posicionamento dele, por quê? Porque às vezes a gente se satisfaz com a promessa e com o chamado, que a gente não quer nem saber da aliança com ele. E Deus está dizendo para você, você pode ter uma grande promessa, como você pode ter um grande chamado, mas talvez você ainda não tenha uma aliança com ele. Mas a certeza é de que quem tem uma aliança com ele tem uma grande promessa e tem um grande chamado. Por isso que a aliança é a coisa mais importante. Ela é o símbolo da eternidade. Ela não tem começo, nem meio e nem... É sobre isso que Deus está falando conosco hoje, irmãos. O que Deus vai fazer conosco, irmãos, não vai ter fim. Aleluia. O que Deus está falando conosco hoje é de uma aliança, irmãos. É isso que o meu coração está pedindo para vocês nesses dias. Não se satisfaça apenas com uma promessa, irmãos. Tem algo muito maior do que um chamado, tem algo muito maior do que uma promessa, que é uma aliança, que é um pacto com Deus, irmãos. A aliança com Deus é muito maior do que uma promessa. Muito maior. Mas isso requer renúncia, obediência, sacrifício. Depois dessa aliança, Deus vai pedir uma coisa que vai além do normal, irmãos. Por quê? Até aqui, Deus pediu para ele sair da sua terra, deixar a sua parentela. Eu vou encerrar aqui. Agora, Deus fez uma aliança, Deus cumpriu uma promessa, deu filho. Quando Deus faz a aliança para o filho, Deus pede o filho. Porque agora é uma aliança, agora Deus não está pedindo apenas para deixar uma parentela. Deus está pedindo para sacrificar um filho. Então o nível das coisas que Deus está pedindo para nós tem que ser maior mesmo. Deus não vai pedir para nós que estamos 10, 15 anos na igreja, para a gente, mas vocês não vão adulterar. Não, irmãos, isso já é mandamento. Deus não vai pedir para a gente não fazer algo que é proibido. Quando você chega num nível muito maior em Deus, numa aliança muito maior, Ele começa a te pedir aquilo que é permitido. Aí você diz assim, mas Senhor, eu posso? Pode, mas eu estou te pedindo para não. Senhor, mas eu não quero, mas eu estou te pedindo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Então está ligado aquilo que eu posso, mas que por Ele eu decido abrir mão. Eu posso, eu gosto, mas por Ele eu decido renunciar. Eu queria muito isso, mas por Ele eu abro mão. Eu prefiro Ele do que isso. Há uma promessa de Deus sobre nós, irmãos, muito maior do que a gente pensa. Há uma promessa de nós, sobre nós, há uma aliança de Deus sobre nós, irmãos. E talvez Deus está pedindo para você só sair da sua terra, da sua parentela, como talvez Ele está pedindo para você renunciar a alguma coisa muito maior. Como Ele está te pedindo uma coisa muito mais forte, uma coisa que talvez vai te doer lá dentro, irmãos. Vai te doer lá dentro. Mas eu quero te dizer, se Ele te pediu, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que Jó entregou ao Senhor, capítulo 42, e Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus não deve nada para, mas hoje é uma noite, eu quero encerrar aqui, se coloque de pé comigo para a gente orar junto, por favor.
Quem aqui tem uma promessa de Deus? Mas que tenha certeza da sua promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Será que Deus não te pediu nada nesses dias, irmãos? Eu fico pensando, será que Deus está pedindo só para mim as coisas? Será que Deus está pedindo aqui só para os obreiros? Será que Deus está pedindo só para nós? Deus não está te pedindo nada. Nada. A Bíblia diz que naquele mesmo dia o Senhor fez um pacto, um conselho, uma aliança com Abraão. Eu quero crer em nome de Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui é profético e espiritual, em nome de Jesus. Hoje, o Senhor está posicionando o seu coração. E hoje é uma noite que Ele vai fazer uma promessa. Hoje é uma noite que Ele vai fazer uma promessa e falar o meu nome. Hoje é uma noite de pacto. Hoje é uma noite de aliança. Hoje é uma noite onde Deus está te pedindo alguma coisa. Hoje é uma noite que Deus está dizendo, você pode fazer muito mais por mim. Hoje é uma noite que Deus está falando para você, você pode fazer muito mais pela minha obra. Hoje é uma noite que Deus está falando para você, pelo chamado que eu coloquei na sua vida, você pode fazer muito e muito mais do que você está fazendo. Hoje é uma noite que o Senhor está fazendo um pacto, dizendo para você, todo chamado que eu coloquei em você está parado, porque você decidiu se limitar, mas você pode ir muito e muito mais além. Muito além. Hoje é uma noite de aliança, irmãos. Hoje é uma noite de pacto. E pacto e aliança Deus não faz com o menino. Porque o menino nem nada difere do escravo. Mesmo sendo o Senhor de tudo, a Bíblia diz que ele continua sendo menino. Deus está falando com homens e mulheres espirituais nessa noite. Deus está falando com homens e mulheres de Deus. Deus está falando com homens e mulheres que carregam um chamado, irmãos. Que receberam uma promessa, mas que ainda não entenderam o que é uma aliança, o que é um concerto, o que é um pacto de verdade. Que talvez seja isso que está falando. Está na hora da gente fazer esse pacto, Deus. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia está dizendo assim: não foi Abraão que fez um pacto com Deus. Porque eu sei que você fez muitas alianças com Deus e as suas alianças que você fez, muitas delas foram quebradas, porque a aliança que o homem faz, ela se quebra. O homem cai, o homem peca, o homem erra, as alianças são quebradas. Mas a aliança que Deus faz, irmãos, são alianças inquebráveis, irmãos. São alianças que elas trazem netos para a eternidade. São alianças que exatamente não tem começo, nem meio, nem fim. E é sobre isso que Deus vai fazer sobre você nessa noite. Deus está chamando você para uma nova aliança, para um pacto, para um concerto de verdade. De verdade. Deus não está te chamando você para essa vida de crente meia boca, de crente pela metade. Não, precisa ir mais além, precisa ir mais além, precisa ir mais além. Precisa ir mais além. Na hora de fazer uma aliança com Deus. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor?